Os podcasts do Público têm o patrocínio da Almedina. Visite as livrarias Almedina e abra as portas à cultura e ao conhecimento. Afinal, como dizia um famoso intelectual português, o que não sabemos hoje, saberemos amanhã. Visite-nos também em almedina.net. Ora viva, sejam bem-vindos a mais um Sobre Carris. Hoje voltamos a ter um debate especial legislativas, neste caso 2025. Voltamos a ter eleições pouco depois das eleições de 2024, um ano depois. Todos sabemos o contexto político em que acontecem. Hoje vamos voltar a falar de ferrovia, a visão dos vários partidos para este setor. Temos muita coisa para falar hoje. Temos também vários convidados, mais do que tivemos o ano passado. Vamos começar já a apresentação. Bruno Ventura, pela coligação AD, PSD-CDS. José Carlos Barbosa, do Partido Socialista. Gonçalo Levy Cordeiro, da Iniciativa Liberal. Nelson Peralta, do Bloco de Esquerda. Bruno Dias, da CDU. E Jorge Pinto, do LIVRE. Dizer-vos também que foram todos os partidos com assento parlamentar convidados para participar neste debate. Apenas estes responderam atempadamente e aqui estão, e agradeço-vos imenso por estarem aqui connosco neste dia. Temas para debate são 3. Vamos olhar para o legado deste governo e também para o estado atual da ferrovia. Vamos olhar para a infraestrutura e para a operação. Todos estes são conceitos muito abrangentes. Já vos vamos focar em perguntas mais concretas. Eu sou o Ruben Martins. Comigo, como sempre, Carlos Cipriano e Diogo Ferreira Nunes serão os meus colegas de debate. Eu começo com as perguntas e começo por me dirigir ao Bruno Ventura para fazer a defesa do legado, Bruno, desta governação, porque tivemos um governo que tomou algumas medidas na área da ferrovia, que deu continuidade também ao projeto de alta velocidade que foi aprovado no anterior governo do Partido Socialista, e por isso, Bruno, o que eu lhe pergunto é que legado é que deixa este anterior governo e qual o estado da ferrovia neste momento para si? Boa tarde a todos. Agradecer ao Jornal Público o convite e elogiar este tipo de iniciativa. Acompanhamos o trabalho que fazem sobre o escrutínio público deste setor e julgo que prestam um imenso serviço à democracia portuguesa ao fazê-lo. Cumprimentar os meus colegas de painel e o público aqui presente. Eu julgo que o legado do qual podemos falar é, em primeiro lugar... Pedia-lhe para aproximar um bocadinho mais... Peço imensa desculpa, é só mesmo para se conseguir ouvir depois lá em casa. Eu julgo que o legado que podemos falar tem essencialmente 3 vertentes. Em primeiro lugar, é um legado muito focado na execução. Ou seja, não houve aqui a preocupação de nenhuma mudança estrutural, porque reparem, se olharmos para o Plano Nacional Ferroviário, votado no Parlamento, teve um largo consenso de todas as forças partidárias assentes no Parlamento. O que quer dizer que, em matéria de infraestruturas, a visão deste governo é que a democracia portuguesa devia atingir um nível de maturidade de perceber que não é uma questão de desenvolvimento económico nacional e não é uma questão propriamente partidário. Portanto, naquilo que foi estrutural, foco na execução. Como sabem, grande parte das obras tiveram atrasos, olhando para o relatório da AMT, significativas, o que nos deve fazer refletir não sobre divergências, mas como resolvê-las em projetos futuros, no que diz respeito, nomeadamente, à contratação pública. Existe, em termos de legado, um segundo pilar, uma aposta clara na atração para o setor, que resultou na aposta do Passo Ferroviário Verde. Mais uma vez aqui, uma ideia lançada pelo Partido Livre. Não temos problemas nenhuns com a paternidade da ideia. Focámos-nos na execução. Existiram várias resistências, se quiserem. Podemos olhar hoje para os dados de sucesso do lançamento desta medida em termos de atração para o setor e, sobretudo, no crescimento de receitas para o operador público, sem se ter canalizado aquilo que muitos velhos do Restelo diziam, que seria canalizar um negócio da alta velocidade Lisboa-Porto, o que não se verificou olhando para dados que temos hoje. Em terceiro lugar, uma visão aqui sim diferente da economia. Somos um governo com forças políticas que suportam uma lógica de abertura económica à concorrência neste setor. E este sim é um ponto diferenciador em relação a muitos partidos que estão aqui representados e que estão representados no Parlamento.
Para nós, nenhum operador público, nenhum setor da economia nacional deve merecer qualquer tipo de reservas de capacidade que não permita a abertura à concorrência. Achamos mesmo que promove desenvolvimento económico e que promove melhoria de serviço. Bruno, já vamos a fundo falar sobre isso mesmo, mas para já José Carlos Barbosa, do Partido Socialista, fez bem este governo da Aliança Democrática em continuar com os projetos que o Partido Socialista tinha lançado na anterior legislatura? Esteve bem então este governo? Ora, boa tarde, obrigado pelo convite à equipa do Sobre Carris e boa tarde a todos os membros deste painel. Eu não vou dizer os nomes, senão corro o risco de não me lembrar de alguém, ou pronomes não é grande coisa. Há um ano atrás, disse que um dos grandes problemas do país era os governos alternarem, a alternância de governos e a alternância de políticas em relação à ferrovia. E cheguei a dizer que em Espanha os governos dos dois grandes partidos entenderam-se durante 30 anos, por isso é que eles têm 4.000 quilómetros de linha de alta velocidade. Ou seja, houve um entendimento e sempre que mudava o governo os projetos continuavam, e aquilo que percebemos do atual governo, da AD, é que querem dar continuidade aos principais projetos iniciados pelo Partido Socialista. Comecemos para a alta velocidade, o projeto de alta velocidade é para continuar, a TTT, que há de ligar Lisboa a Évora e depois há de dar continuidade para Madrid. E também percebemos que da parte do próprio governo, eu diria que no PSD há duas linhas. Há uma linha mais radical que fica mais próxima da EL, que diz que a CP resume-se a uma empresa inflexível, ineficiente, dependente do apoio do Estado e nunca sujeita ao desafio da concorrência. E depois há outra linha que, felizmente, o atual ministro, que dizia ao contrário quando era vice-presidente da Câmara de Cascais, agora diz que a CP é uma grande empresa, é uma empresa saudável do ponto de vista financeiro, tem grandes quadros, é altíssima qualidade e hoje é internacionalmente conhecida pelas competências. Isto quer dizer o quê? É que quem decide neste momento, o ministro, reconhece que a CP é uma grande empresa. Depois, por fim, dizer que realmente o PS nunca pôs problemas e não tem nenhuma entrada à entrada de concorrência. Agora, a CP tem que ter as mesmas condições. Não vamos descapitalizar a CP para abrirmos a porta à concorrência, até porque em todos os países europeus onde a ferrovia funciona a sério, o operador incumbente é que tem mais operação e que investe mais capital. E mesmo em Espanha, onde há concorrência, toda essa concorrência é liderada por empresas de caminhos de ferro públicas dos outros países. Porque nós sabemos que a ferrovia é necessário, é uma indústria de capital intensivo e com ganhos muito pequenos. Ou somos muito eficientes ou corremos o risco de ter perdas. Por isso, eu acho que devemos dar continuidade e acho que a alta velocidade vai revolucionar o país, isso é óbvio. Obrigado, José Carlos Barbosa. Agora vamos passar para a Iniciativa Liberal. Gonçalo Cordeiro, a Iniciativa Liberal tinha um plano ferroviário ainda mais ambicioso do que este que foi aprovado. Tem na ferrovia um ponto particularmente bem definido do programa eleitoral e, portanto, pergunto se ficou satisfeito com os desenvolvimentos em curso neste anterior governo ou se o governo podia ter ido mais além. Bom, desde já boa tarde e muito obrigado pelo convite e pela iniciativa. Cumprimentar os meus caros painelistas e, na verdade, eu sinto que este governo o mandato foi curtíssimo, como sabemos, e os desenvolvimentos da ferrovia, como João Carlos Barbosa muito bem disse, são de capital intensivo, portanto é necessário investimento, são ganhos normalmente de longo prazo, ou seja, é preciso fazer investimentos ultra avultados e que demoram um tempo a implementar para obter algum tipo de retorno. O plano da Iniciativa Liberal consiste em, acho que já é conhecido dos jornalistas aqui presentes, no fundo ligar todas as capitais do distrito, deixá-las a menos de 2 horas de Lisboa e de Porto. E, portanto, temos alguns eixos de desenvolvimento. A linha de alta velocidade Lisboa-Porto é, obviamente, necessária até 2033. A terceira travessia sobre o Tejo. Depois expandir a linha para Braga, obviamente Vigo. Ou seja, o que eu sinto é que, e voltando um bocadinho atrás, eu não sinto que possa fazer um grande ensaio sobre o que é que aconteceu neste governo ou sobre quais é que foram as medidas que foram tomadas. O que eu sinto que posso fazer é que o traço ou a tradição portuguesa de investimento na rodovia
tem sido demasiado grande, muito antes até de sequer do meu nascimento, do que eu tive a ver. As linhas de caminho de ferro têm vindo a diminuir qualquer coisa desde 1985, do que eu me preparei para este debate, e estamos a atingir um ponto em que, e eu queria só reiterar isto, eu tomei nota destes dados. Nos últimos 10 anos, fui buscar dados desde 2015 do Pordata, fui ver o número de quilómetros de ferrovia, e temos aqui 2015 3.620,8 km, 2016 os mesmos números de quilómetros, 2017 o mesmo, 2018 o mesmo, 2019 320,9 km, PS conseguiu fazer 100 metros nesse ano, portanto parabéns, 2020 3.620,9, o mesmo, 2021 3.621,8, ou seja, mais 1 km do que tínhamos em 2015, e em 2022 e 2023 o mesmo valor que em 2021. Portanto, Pedro Nuno Santos foi ministro entre 2019 e início de 2023. Consta que é um amante da ferrovia, nota-se pouco essa paixão, pelo menos no número de quilómetros, foi 1 km a mais. A minha questão é que eu sinto que, com as preocupações que temos a nível ambiental, que são imensas, com as preocupações que temos a nível da habitação, que também são imensas em Portugal, uma rede de transportes é necessária, obviamente, para conseguir baixar, por exemplo, os custos da habitação, porque obviamente permite às pessoas viverem mais longe dos centros das cidades e ao mesmo tempo chegarem aos seus empregos. E, simultaneamente, é obviamente que eletrificar as linhas de caminhos de ferro é uma forma essencial para descarbonizar a economia e os métodos de transporte. E em Portugal continuamos a apostar nos carros, aliás, continuamos a bater recordes de números de carros a entrar em Lisboa e Porto. E, portanto, não me parece que sejam os espaços subsidiados, seja verdes ou seja no âmbito urbano, que estejam a resolver esse problema, porque todos os anos nós atingimos novos recordes de carros a entrar em Lisboa e Porto. E, portanto, fica aqui a minha dúvida, exatamente, há uma diferença, acho que entre a propaganda e aquilo que os partidos dizem fazer, pelo menos quando têm poder, e na verdade os partidos que têm poder é o PSD e o PS nos últimos 50 anos, e aquilo depois é a prática. Obrigado, Gonçalo. Vamos para o Bruno Dias, da CDU, isto porque este governo até subsidiou a procura. O Paço Ferroviário Verde é um bom exemplo, não quer privatizar a CP, foi avançando na alta velocidade. Foi um mau governo para a ferrovia, Bruno Dias? Boa tarde a todos, não vou demorar muito com as saudações, agradeço o convite, bom trabalho a todos. Eu queria sublinhar que da parte da CDU, o alerta que nós temos vindo a fazer, e não é apenas de há um ano a esta parte, é desde há mais tempo, é que é importante estimular a procura, mas é absolutamente decisivo e está-se a tornar uma questão crítica e quase de emergência do ponto de vista operacional o reforço da oferta. Uhum. Eu diria que não é só em termos operacionais, eu diria que é em termos económicos e sociais, porque a questão está a ter impactos absolutamente dramáticos nas populações no seu dia-a-dia, no cotidiano. E, portanto, o reforço da oferta é uma questão que tem vindo a colocar-se, e eu diria até que as decisões e as medidas decididas e anunciadas em relação ao incentivo à procura, digamos assim, à subsidiação da procura, num determinado contexto, podem significar uma machadada na CP e na ferrovia. Se significarem, na verdade, se traduzirem no desmantelamento, na desarticulação, numa falência operacional que signifique que não se dá conta do recado, e então lá vêm as inevitabilidades, que são inevitabilidades construídas, preparadas, deliberadas. Onde é que eu quero chegar? Nós temos vindo a assistir, e eu creio que, vamos dizer assim, a seriedade das respostas até agora confirma, de facto, que estamos perante um governo de continuidade. Ou seja, num ano, o tempo que este governo teve para trabalhar foi um trabalho de continuidade. É um facto. E assim foi em relação à estratégia e à política ligada à alta velocidade ferroviária, mas também no que diz respeito à falta de resposta, no que diz respeito ao serviço público, com uma clamorosa, e eu diria escandalosa, falta de transparência na questão das PPPs. Porque nós perguntámos por escrito, o governo PSD-CDS lá nos respondeu que em 2023 a PPP da concessão da Fertagos, comboio da Ponte 25 de Abril, o mandato da Comissão de Negociação para a continuidade daquela concessão da Fertagos, esse mandato dessa comissão não incluía o reforço da oferta. Como é que é possível, ao fim de 25 anos de operação, com o aumento enorme da procura, em larga medida induzida por uma medida boa, que foi o PARTE,
que foi baixar muito, e então na Fertags nem se fala, porque em geral foi uma diminuição grande dos preços, mas na Fertags, quando os passos eram de mais de 100 euros, passar para 40 euros foi um incentivo grande, e ainda bem, falta o reforço da oferta. PS no governo em 2023 não dá esse mandato à Comissão de Negociação. E nós só sabemos agora que o governo PSD nos disse. Por outro lado, no dia em que este nosso debate se realiza, aqui no público e sobre Carris, no dia em que este debate se realiza, salvo erro, há uma sessão extraordinária da Câmara em Vila Nova de Gaia para debater uma situação que eu acho que é surreal. Bruno, já lá vamos. Kafkiana. A falta de transparência. E quando já lá vamos, fica agora o suspense. O que é que está a passar no Vila Nova de Gaia? Não é em Vila Nova de Gaia, é na Alta Velocidade Ferroviária Porto Oiã. Já vamos saber o que é que se trata. Não sabemos agora, quer dizer, é a falta de transparência da PPP. Quando a própria IP, o Estado concedente, e a Câmara do Porto alegam desconhecer o que está a passar. E, portanto, esta continuidade, num país que se ajoelha e que deixa o interesse público ceder perante as agendas e os interesses dos interesses privados, é uma continuidade no pior sentido da palavra. Obrigado. Obrigado, Bruno. Nelson Peralta, do Bloco de Esquerda, a mesma questão. Nós vimos um governo de direita que não meteu entraves na participação na atividade da CP, inclusive subsidiou a procura da ferrovia. E, portanto, o que eu lhe pergunto é se isto foi um mau governo para a ferrovia ou se, pelo contrário, até fez coisas boas. Bem, antes de mais, boa tarde a todos os presentes e obrigado pelo convite. Se calhar foi um governo que não teve tempo para fazer todas as maldades à ACP que queria ter feito. Antes de mais, começar pela vitória. Estamos a falar do Passe Verde, estamos a falar do PARTE, 20 euros pelas intercidades e outros comboios, 40 euros antes, em que o Bloco de Esquerda teve nestas vitórias todas. Mas eu lembro-me como é que eram as discussões de antes. Nós víamos, muito antes, o PS também, mas há não muitos anos, o PSD a ser contra a redução do preço nos transportes públicos. Aliás, diziam que baixar os preços, como era o PARTE, não era absolutamente realista. Bem, estão convertidos. Foi uma enorme vitória da esquerda, que agora está, pelos vistos, assumida por todas as pessoas. Em relação ao que este governo queria fazer em relação à CP, o programa de governo, as declarações, diziam que a CP precisa de concorrência. Portanto, temos uma CP que já tem algumas debilidades, devia ter muito mais material circulante, muito mais oferta, como já aqui foi dito, e o que é preciso é mais concorrência, trazer concorrência de fora. A questão é, onde é que isso resultou? Nós, neste momento, temos 9 nacionalizações de ferrovia no Reino Unido e temos o atual governo a dizer que quer nacionalizar todas as outras ferrovias lá porque foi um desastre. Quem é que tem interesse entrar cá como concorrência da CP? São empresas estatais de outros países que querem entrar cá. E não só, mas acima de tudo isso. Já aqui foi falado, o desastre da Fertagos. Quando foi para aumentar a oferta, dividiram-se os comboios em dois e meteram-se mais comboios, ou seja, a oferta e o número de carruagens manteve-se igual. É um grande jackpot para o privado, que explora, recebe o dinheiro, mas não tem que corresponder a mais oferta, e em que o Estado, o público, o interesse público, não tem a capacidade de meter essa oferta a mais, porque existe um contrato de concessão, existem obrigações, portanto existe pagamento a mais que seria feito. E temos também uma privatização que já existe na construção da linha de alta velocidade, porque será o privado que na prática vai decidir em 800 metros, mais ou menos, onde é que a linha passa, onde é que algumas estações são, e portanto temos que não é o interesse público a decidir onde é que a linha deve passar, onde é que a estação deve estar localizada, nomeadamente para articulação com outros meios de transporte, com uma organização harmoniosa do território, mas é um interesse económico do privado que vai decidir a linha de alta velocidade no país, que é algo absolutamente estrondoso, que é o Estado demite-se de planear o território, de executar as grandes obras. E, portanto, o balanço deste ano, a parte dele só de intenções, é bastante negativo. O balanço da derrota da direita em finalmente aceitar preços mais baratos para os transportes públicos, nomeadamente
para a ferrovia, excelente. Temos um problema, temos um país que está virado para as autoestradas, somos na União Europeia dos países com mais quilómetros de autoestrada por habitante, e estamos no final, para o fim desta listagem, em ferrovia. Portanto, precisamos de mais investimento. Esta era a minha questão seguinte, que é, quem está comprometido com as regras orçamentais da União Europeia não pode garantir que há investimento na ferrovia em Portugal. Isso é uma mentira. Não há as duas coisas. Não há a disciplina orçamental de Bruxelas e investimento público. Obrigado, Nelson. Temos mesmo de concluir, passar aqui ao Jorge Pinto, porque o LIVRE tinha uma medida bandeira, o passe ferroviário verde. No governo anterior, na legislatura anterior, conseguiu que o Partido Socialista também aceitasse esta bandeira, com um preço mais elevado e com menos serviços. O governo da AD aumentou a abrangência do passe, tornou o preço ainda mais convidativo e, portanto, o que pergunto é se o LIVRE ficou satisfeito com a visão deste governo para a ferrovia, também por causa deste passe ferroviário verde. Boa tarde, Ruben. Boa tarde também a toda a equipa do Sobre Carris, de quem apenas conhecia a voz, agora conheço também as caras. Boa tarde aos colegas do painel e aos convidados. E permitam-me apenas uma nota prévia, até olhando à minha volta, as questões da ferrovia não podem nem devem ser apenas questões de homens, não é? Que nós estamos aqui quase em exclusividade masculina. Verdade, sempre. Mas não devemos aceitar essa realidade. Sim, na verdade, o LIVRE tinha várias propostas no que diz respeito à mobilidade e à coesão territorial. E até às políticas ecológicas, e aquilo que unia um bocado, o que fazia a ponte entre estas três grandes questões, é em certa medida a ferrovia. E é a ferrovia porquê? Porque é uma maneira muito ecológica, ou mais ecológica, de transporte, de transportar mais pessoas, de transportar mercadorias, de promover a coesão territorial como promoveu no passado. E nós falávamos aqui há pouco, antes de entrar em direto, e eu sou da Amarante, eu sou um bocado daqueles lesados do encerramento da ferrovia nos últimos anos. Tive até a oportunidade e, ao que parece, o privilégio de ter feito possivelmente a última viagem de automotora que ligou a Liberação à Amarante em 2009, supostamente para obras. Estamos em 2025, as obras continuam sequer por estar anunciadas. E o que é que isto acarreta? Bem, acarreta desde logo uma separação do terreno. A única maneira de nos ligarmos ao resto do país, desde logo à capital distrito, ao Porto, passa a ser ou o veículo próprio, com portagens caríssimas, que eu julgo que devem ser perto das portagens mais caras por quilómetro de todo o país, a que liga a A4 Amarante-Porto, ou então por transporte rodoviário coletivo, portanto autocarros, empresas privadas, onde também aí a concorrência é pouca ou muito pouca, o que faz com que também haja preços muito longe daqueles que poderiam ser os preços se houvesse uma efetiva concorrência. Aqui também estou alinhado com outras pessoas aqui do debate. Mas, no fundo, aquilo que o LIVRE sempre quis para a ferrovia foi esta ideia, e depois disto também se liga com a nossa ligação, ou com a nossa abertura à ligação à Espanha por trás dos montes, para termos todas as capitais de distrito ligadas por ferrovia, que é algo que também temos no nosso programa desde sempre, na verdade. E aquilo que o Ruben dizia é verdade. Foi até há 2 legislaturas, quando propusemos inicialmente ao Partido Socialista um passe nacional ferroviário, e a reação foi de completa impossibilidade. Portanto, a primeira reação do Partido Socialista foi dizer-nos: esqueçam lá isso, é completamente impossível termos algo do género em Portugal. Nós lutamos e conseguimos, na altura apenas com um deputado, avançar com essa ideia, e o PSD, e o Bruno Ventura disse-o bem, eu não tenho qualquer problema com o roubo de ideias. Aliás, acho isto na política. O roubo de ideias faz parte, e de onde vêm as boas ideias há muitas mais a vir, não é sequer isso que está em questão, e roubem-nos todas as boas ideias que nós temos. O que aconteceu aqui, e é o que nos preocupou e continua a preocupar, é o que é que significa este passe com este preço, até pensando nesta visão que o LIVRE tem para o passe ferroviário nacional, portanto, de coesão territorial, de transição ecológica, até transição energética. Desde logo, está a servir as necessidades reais das pessoas, sim ou não? Bem, eu sou utilizador do passe ferroviário verde e já várias vezes não consegui viajar para, no caso de Lisboa para o Porto, à sexta-feira, porque estava completamente esgotado. Já para concluir, uma vez tive de ir a um sábado. E concluindo, para dizer o quê? Esta visão estrutural e estruturante da ferrovia pode passar pelo passe ferroviário verde. Nós achamos que deve passar pelo passe ferroviário verde, que deve ter até um alargamento a um passe intermodal nacional, mas aquilo que é importante, e também já foi tocado aqui ao de leve, é que haja uma transferência modal para a ferrovia. Porque
e eu estou muito curioso para ver estes números. Nós tivemos recentemente alguns números do Governo sobre o passo ferroviário verde, mas o que eu gostaria de saber, porque em paralelo também temos números das rodoviárias que nos dizem que aumentaram muito o número de passageiros, as entradas em Porto e Lisboa para automóvel individual também estão a aumentar de acordo com todos os números que nós temos. Portanto, quem é que está a usar o passe? E termino mesmo, Ruben, peço desculpa, no que diz respeito ao transporte aéreo a nível ibérico. Eu estive, antes de ir para aqui, a ver os números para o Porto, e em Lisboa ainda mais. 23% dos voos na última terça-feira no aeroporto do Porto, 23% foram voos ibéricos. Portanto, há aqui alguma coisa que está muito errada. Nós defendemos o passe, defendemos a ferrovia como estruturante desta política de mobilidade e coesão, mas tem de haver também uma transferência modal para a ferrovia para ter todos os efeitos positivos que pode ter. Fechamos este capítulo com uma ideia: não há impossíveis, nem sempre há vontade política. Foi isso que aconteceu no passe ferroviário verde, ou pelo menos nessa redução brutal do preço da ferrovia em Portugal, graças a esse passe. Fechado este primeiro capítulo, abrimos o capítulo das infraestruturas e passa a palavra ao Carlos Cipriano, que vai moderar esta parte. Obrigado. Nas infraestruturas eu gosto sempre sou recorrente neste tema, que é a questão do modelo. O modelo pode parecer uma coisa muito chata, mas de facto o modelo tem implicações práticas depois na forma como se constrói a ferrovia e como se explora a ferrovia em Portugal. E nós de facto seguimos, como bons alunos na União Europeia, seguimos os pacotes ferroviários que mandaram separar a infraestrutura da operação. Conseguimos ir ainda mais longe quando, a dada altura, juntámos a REFER, a infraestrutura ferroviária, com a infraestrutura rodoviária, e temos neste momento a IP, que é praticamente uma originalidade a nível europeu. Como disse, isto tem consequências. Em todo o caso, isto não está escrito nas tábuas de Moisés, isto é feito e decidido por homens, por pessoas, e portanto a qualquer momento pode ser alterado, e a ronda que eu vou fazer pelos presentes é exatamente para vos perguntar o que é que acham sobre isto. Estamos no bom caminho? É para manter? Deve ser ou não alterado? Já agora, na mesma pergunta, vou exprimir tudo isto um bocado, peço-vos que comentem também como é que consideram que a alta velocidade está correta ou não de ser feita através de uma PPP, que é o que está neste momento em cima da mesa, e até acabo por dar já a palavra ao Bruno Dias, porque costuma-se dizer está no ar, tem que cair, e portanto, como há pouco falou em Vila Nova de Gaia, eu pedi-lhe que explicasse o que está a acontecer. Vamos lá responder ao teaser da há bocado. De acordo com as informações que vieram ao público nos últimos dias e nas últimas horas, as opções técnicas e de traçado da concessionária, portanto, do consórcio concessionário da PPP, para aquela intervenção Porto-Oiã, digamos assim, para o território, para a ligação, para a travessia do Rio Douro e para a ligação através de Vila Nova de Gaia, há uma solução que se afasta do caderno de encargos, que a Câmara do Porto alega desconhecer e que, pasme-se, a IP alega desconhecer. Portanto, tal como eu falava há pouco em relação à outra PPP que tem a ver não com a infraestrutura, portanto já lá iremos, a questão da Fairtax, teremos tempo de falar. Há uma falta de transparência nestes processos que é absolutamente inaceitável. Por outro lado, eu quero só dizer, digamos, essa apreciação que o Carlos Cipriano acaba de fazer sobre esta originalidade europeia, esta idiosincrasia de termos afastado, como é que eu tenho dito as outras vezes, afastámos o rodado do carril e juntámos o carril ao asfalto, fizemos uma passagem de nível, sem guarda, que é um perigo, e portanto esta situação, há anos que nós continuamos a verificar que é um consenso do Bloco Central. O PS e o PSD estão de acordo nesse modelo. Nós não estamos. Nós continuamos, em 2025, há aquela fotografia famosa de uma senhora numa manifestação dizer: eu não acredito que ainda estou a protestar contra isto. Uma senhora muito idosa contra a guerra. E eu ainda estou a protestar contra isto. A CDU continua a dizer que é preciso fazer a reunificação da ferrovia. E ao fazer a reunificação da ferrovia significa acabar. A propósito de modelo, vou ser muito breve, porque isto não tem só a ver com quem é que gera qual infraestrutura. Isto tem a ver precisamente com o modelo de gestão de infraestrutura. E o modelo de gestão na infraestrutura rodoviária, que a antiga JAI, depois a EP, e depois a IEP e depois a EP aplicaram, foi o modelo das PPPs, da perda de capacidade técnica e a substituição por capacidade técnica jurídica, gerir concessões. E aquilo que a antiga REFER conseguia fazer era uma capacidade técnica operacional invejável em termos internacionais, em termos de projeção e planeamento e gestão de infraestruturas. E isso está-se a perder em Portugal.
Porquê? Porque está a ser contaminado o modelo de gestão em que há capacidade técnica, que há 25 anos permitiu a construção do eixo ferroviário Norte-Sul, não é, com ligação a Setúbal, no tempo em que eram, desculpem a expressão, eu não sou engenheiro, nem sou economista, nem advogado, mas no tempo em que eram engenheiros que decidiam e que tratavam destes assuntos e que passaram a ser substituídos por advogados a gerir PPPs e contratos. E por isso, esse modelo, por um lado, da gestão da infraestrutura e da reunificação da ferrovia que a CDU continua a defender e acabarmos com esta aberração, não é contra as pessoas que estão na IP, não é o problema, não é o nome, é a estratégia. Por um lado, e por outro, gerir infraestrutura em vez de gerir contratos, através de questões jurídicas e tecnicalidades. Jorge Pinto, há alguma discordância em relação ao que o Bruno Dias acabou de dizer? Eu não tenho a capacidade nem o sentido de humor de Bruno Dias muito a meu pesar, mas há muitos pontos de concordância e aqui eu acho que o grande problema, e o Carlos dizia bem, que é quase uma especificidade portuguesa, a IP é muito, perdoem-me o palavrão, rodoviário-cêntrica, não é? E isso tem consequências quando falamos de ferrovia. É efetivo, e até temos casos quase anedóticos como os da linha do Minho e o tamanho dos cais que não era o adequado aos comboios. Isto é problemático, e como também é problemático, e fiquei a saber que a CDU fez também a mesma pergunta ao Governo em relação à Fertagos e à sua concessão, nós também fizemos, foi uma das coisas que também estava a ler antes de vir para o debate, e parece-nos estranhíssima esta falta de transparência e esta surpresa, que realmente é a surpresa do dia no que diz respeito ao que parece que afinal já não é uma travessia do Porto, uma travessia de Gaia para o Porto, mas duas, apanhando todos de surpresa. Ora, um Estado que se preze tem de ter uma palavra a dizer e tem sobretudo de ser transparente para com os seus concidadãos no que diz respeito, aos seus cidadãos no caso, no que diz respeito a estas grandes obras. E é isso que não tem acontecido. E eu aqui também concordo com o Bruno quando diz que os culpados não são os trabalhadores da IP, muito longe disso. Eu acho que eles foram apanhados numa mega estrutura que, repito, se calhar não somos nós em Portugal que somos mais inteligentes que todos os outros países na Europa e que se calhar os limita também na sua própria capacidade de ação. Portanto, em resumo, eu acho que a IP a manter-se tem de ser reformulada no que diz respeito à ferrovia, mas se calhar poderíamos olhar para exemplos noutros países onde há esta capacidade técnica associada à capacidade política que é essencial até para evitar este tipo de problemas de falta de transparência, que eu acho que há uma certa enfim, não sei qual será a palavra adequada, mas uma certa até mercantilização na maneira de olhar para a IP no que diz respeito à ferrovia, que não favorece ninguém, desde logo os próprios trabalhadores da IP ligados às questões da ferrovia. Obrigado. Nelson Peralta, Portugal está bem assim com este modelo? Bem, eu já entrei um pouco na questão anterior. Estamos aqui a falar da travessia no Porto de Gaia, mas, como disse anteriormente, em todo o trajeto, o privado tem uma opção qual é que é o trajeto, de acordo com os seus interesses, não com os interesses da ferrovia ou dos interesses do país. Isso é que é uma parceria público-privada, isso é que é o modelo real, concreto, que está aqui em cima. Podemos ter estações de cidades fora das cidades, a 10 km da cidade, sem ligação a toda a malha urbana, a toda a malha de transporte urbano que já existe nessas cidades. Portanto, isto é uma parceria público-privada, com muitos outros problemas. O investimento é tudo pago, vai ser tudo pago, de uma maneira ou de outra, com o dinheiro de todos nós, e vai ser para lucros privados, que não é bem o melhor modelo. Mas isto radica de facto naquilo que disse, que a política da União Europeia realmente existente é da separação da ferrovia dos comboios, tal como foi da eletricidade, dos cabos que transportam eletricidade, tal como em coisas que não existem sequer estrutura, os CTT também estão liberalizados. É a liberalização de toda a economia europeia para que os privados possam facilmente entrar naquilo que é a estrutura pública, não é? No caso, os carris foram todos construídos por estrutura pública, não é? A CP, que era a mesma empresa, usava os seus comboios nessa estrutura, e a separação visa que outras empresas privadas ou públicas de outros Estados possam entrar aqui para a concorrência. É um modelo que não tem nenhuma vantagem. O problema é que, como nós temos tido o PS e o PSD completamente discípulos de Bruxelas naquilo que foi as marcas de austeridade e de restrição do investimento público, mesmo do investimento público nos últimos anos,
na última década, nós temos problemas na ferrovia. Esse é que é o principal problema. E se nós queremos uma alternativa, e agora, quer dizer, o mundo, acho que toda a gente percebe que o mundo está a arder. Este mundo realista do tem que ser assim, acabou, não é? Nós agora já todos percebemos, felizmente, que aquilo que o Bloco de Esquerda dizia, que tínhamos que reindustrializar o país, tínhamos que ter produção e capacidade produtiva do país, soberania dessa capacidade produtiva, acho que toda a gente agora, até da mais à direita, percebe isto que o mundo, com a situação das relações internacionais que estão. E sim, o que nós precisamos já era antes muito urgente e agora é urgente termos uma empresa pública única que una a ferrovia, os carris, à CP, aos comboios, que possa ter investimento público, que não houve durante muitos anos. Obrigado. José Carlos Barbosa, já há um ano, num debate idêntico a este, teve a oportunidade de dizer que está desalinhado, digamos assim, com o seu partido, ou pelo menos com aquilo que tem sido a prática do seu partido nesta questão, uma vez que não concorda com este modelo. Tivemos um ministro que, com o governo de maioria, teve a oportunidade e chegou a anunciar, inclusivamente, que iria mexer nisso, mas acabou por ter uma entrada de leão e saída de sendeira, acabou por deixar tudo na mesma. Queria perguntar-lhe se o PS voltar a ser governo, se está no seu programa a alterar as coisas tal como elas estão no que diz respeito ao modelo para a ferrovia. Ora bem, a única forma de nós compararmos os modelos é ter dois modelos. E aquilo que nós sabemos que o modelo anterior, quando a CP estava unificada, funcionava muito melhor que o modelo atual, em que a ferrovia a CP, o operador, está separado do gestor de infraestrutura. Claro que quando a Europa impôs esta separação, nós fomos o aluno brilhante, fomos logo a correr atrás disso, porque defendiam os liberais europeus que se separássemos a operação da infraestrutura, abriríamos mais a porta à concorrência e não teríamos tantas limitações à entrada de novos operadores. Aquilo que se percebe é que isso não é bem assim, porque depois existem regras que facilitam a entrada de operadores, por isso basta cumprir as regras. Nós temos, neste momento, no nosso programa eleitoral, já abrimos a porta a estudar uma holding, em que a CP e as infraestruturas portuguesas estão lá dentro dessa holding, seguindo o modelo francês ou seguindo o modelo italiano. Dentro da IP, há muita gente e altos quadros da IP que são completamente contra a criação desta holding. Mas o que prova a falência deste modelo é este modelo de alta velocidade, em que a CP reconhece, a IP reconhece que não é capaz de gerir uma grande infraestrutura de alta velocidade, ou seja, gerir a construção e manutenção, porque depois a gestão das operações será feita pela IP. Mas se repararem, todo este modelo é de concessão, construção e manutenção durante 30 anos. Isso prova claramente que a IP, ao lançar este tipo de modelos, assume que não tem capacidade para fazer uma infraestrutura destas, ou seja, a IP perdeu completamente capacidade. E dizia o Bruno muito bem, mas isso acontece também em quase todas as empresas públicas, tornámos uma empresa de advogados e perdemos os engenheiros, aqueles que tinham engenho para construir, para inovar. A CP, com sorte, ainda tem um conjunto de engenheiros bons nas oficinas que vão prestando provas e que vão reparando comboios que têm uma média de 43 anos. Aliás, os nossos homólogos europeus, quando vamos a reuniões internacionais, perguntam-nos sempre como é que nós somos capazes de andar com comboios que são com aquela idade e que têm aqueles níveis de fiabilidade e até disponibilidade. Depois aqui há aquela crítica interna para quem não conhece ou quem não estuda sistemas. Mas isto para dizer o seguinte. E depois há outra coisa que eu digo muitas das vezes. A IP tem as infraestruturas de Portugal têm 3 ou 4 clientes. CP, Medway, Captrain. A CP tem 180 milhões de clientes. E a IP não consegue, nós vemos todos os dias críticas dos clientes da IP, os 3 ou 4, à própria forma como a IP gera as infraestruturas. Mas dou um exemplo que há dias ria-me, porque estes exemplos hoje em dia estão na moda para aqueles pequenos vídeos de TikTok. Eu há tempos via no LinkedIn ou até no Facebook, o ministro estava muito feliz porque metemos LEDs na Estação do Oriente. Quer dizer, a IP estava muito preocupada com a instalação de LEDs, mas não estava preocupada com a informação aos passageiros, que é fundamental. Nós chegámos à Estação do Oriente e vemos um conjunto de sistemas de informação aos passageiros que não funcionam. Aliás, se nós quisermos procurar uma casa de banho aberta na Estação do Oriente, temos dificuldades. Obrigado. Bruno Ventura, a IP é filha de um governo PSD. Queria perguntar-lhe se, depois destes anos, se, por exemplo, lhe chocaria uma evolução para uma holding IP em que houvesse uma IP ferrovia e uma IP rodovia.
Quer dizer, nós estamos aqui na discussão de um debate ferroviário e não temos projetado a mudança de modelo que acreditamos profundamente, ou seja, que a infraestrutura deve estar separada da operação, precisamente pelas razões, e esta é a vantagem da democracia, precisamente pelas razões que a esquerda política portuguesa está contra, que é a abertura deste mercado à concorrência. Eu ouvi aqui algumas coisas que merecem não crítica, mas que possa expor a nossa perspectiva sobre estes temas. Em primeiro lugar, as maldades que este governo, em 10 meses ou 11, conseguiu fazer à CP. Eu gostava de dar aqui alguns dados. Passo ferroviário e verde foram vendidos em 6 meses 220 mil passos ferroviários, que permitiu acrescentar massa crítica ao setor ferroviário e deixar mais dinheiro do lado das famílias portuguesas. Repare-se nos indicadores da operação. A procura nos primeiros 2 meses deste ano, em relação ao ano homólogo, cresceu 8,5%. A frequência nos comboios regionais teve um aumento de mais 121% de passageiros. No intercidades, mais 54,3%. No alfa pendular, que iria ser economicamente canabilizado, segundo nos dizia, o alfa pendular teve ainda um aumento de 2,4%. As receitas da CP, estas receitas que nós íamos fazer imensas maldades, cresceram em relação a estes 2 meses homólogos 4%. Sobre a CP, deixe-me dizer-lhe o seguinte. Abrir o setor à concorrência não significa que a concorrência tenha que ser obrigatoriamente privada, como foi aqui referido. No resto da Europa existe concorrência de empresas públicas devido à escala de investimentos. Todos nós economicamente conseguimos perceber isso. A questão que se coloca-se a 2 níveis. Em relação à soberania, eu gosto muito, eu acho que só mesmo o Donald Trump, para, no espaço público, ver a esquerda política, de repente defender o comércio livre, só mesmo o Donald Trump a conseguir isto. Ver a esquerda política portuguesa muito preocupada com a abertura e o livre comércio no mundo, e depois quando se fala de concorrência no nosso setor, aí não. Aí já é para fechar, aí já não é para vir ninguém. Aí vêm aí os estrangeiros. É demasiado curioso nós observarmos estes tipos de comportamentos. A questão é, os indicadores de serviço no setor da ferrovia, que serve as pessoas, porque a CP serve as pessoas, são melhores ou são piores? França, Espanha, Itália e Alemanha perderam qualidade de serviço. Perderam soberania por terem operadores de empresas públicas de outros Estados. Perderam no preço. A competição trouxe pior preço para as pessoas que utilizam a ferrovia. A mim não me parece, segundo os dados que podemos ver. Deixem-me dizer-lhe mais. A ambição deste governo não é fechar o mercado, é abri-lo. E temos mais ambição para a CP. Temos mais ambição. A nossa ambição para a CP não é fechá-la para o nosso mercado, é apoiá-la para se internacionalizar, nomeadamente para o mercado espanhol. Deixe-me dar um exemplo de profissionais excelentes. O José Carlos Barbosa conhece bem esse segmento e tem muito mérito nesse segmento, que é a área da manutenção. Profissionais de primeira água no setor, comparados a qualquer... Você não acha que tinham a ganhar em conseguir contratos de serviço de manutenção caso viessem operadores estrangeiros para Portugal? Não podiam internacionalizar-se e prestar serviços de manutenção no exterior também? Muito obrigado. Gonçalo de Cordeiro, uma pergunta muito, muito rápida. Isto da IP é para privatizar, não? Não. Eu acho que isso é um anátema que nos é lançado constantemente. A primeira coisa que é preciso perceber é que os liberais não são desprovidos de sentido ou lógica, ao contrário daquilo que nos querem conotar. Aliás, muitas das coisas com isso aqui é que eu acho que são desprovidas de sentido ou lógica. Para já. Eu acho que há aqui um problema há uma confusão que é preciso clarificar. A primeira é que a rede ferroviária não é da Infraestruturas de Portugal. Okay? A rede ferroviária a IP é pública, deve ser mantida pública. A rede ferroviária é do Estado, concessiona a sua gestão à Infraestruturas de Portugal. Porque é um monopólio natural, ou seja, não há... O âmbito da concorrência é diferente. Eu não vou pôr carris ao lado para meter outro comboio a passar para fazer a mesma linha. Portanto, um monopólio natural, por definição, um liberal que se preze nunca, obviamente, iria privatizá-lo. Depois, quanto à gestão, ou seja, quanto à operação que é feita em cima desses carris, temos 2 modelos de concessão. Ou temos as concessões em que, no fundo, o operador fica com o material circulante e, portanto, tem de comprá-lo, e são concessões de longo prazo, em que, obviamente, tem de amortizar o valor das compras que fez de material, ou então fazemos aquilo que é um modelo
pelo que percebo da Fertagos, que é concessões de curto prazo, em que, no fundo, o Estado é que tem o material, ou neste caso a CP, e, obviamente, aluga esse material para ser posto ao serviço daquela... Mas diga-me, onde é que isso funciona? Tem exemplos? Exemplos de onde é que funciona? Quer dizer, vamos lá ver. Eu acho que o caso da Fertagos funciona particularmente bem. Eu acho que é qualquer coisa como... Não, peço desculpa. Eu usei Fertagos, agora vou falar com conhecimento de causa. Eu usei Fertagos durante anos. E vamos com calma. Primeiro, um ponto prévio. 700 mil euros em média, acho que é o que a Fertagos paga pelo aluguer das carruagens que usa todos os meses. E, portanto, não me diria que isso, por si só, me parece um mau negócio. Obviamente, tinha de ver as outras linhas de demonstração de resultados, mas parece-me um bom negócio. Segundo, eu usei a Fertagos durante anos. E eu lembro perfeitamente como é que começou a história dos espaços sociais. Os espaços sociais começaram, eu lembro-me, estava a começar a minha carreira, começou com uma medida do Ministro das Infraestruturas, Pedro Marques, para ganhar as eleições europeias, que vinham dali. Obviamente. E, portanto, os espaços sociais, eu lembro perfeitamente, têm um problema que é pessoas, eu percebo perfeitamente o sentido de apoiar pessoas financeiramente, que têm condições financeiras baixas, de maneira de se conseguirem transportar para os seus trabalhos. Eu não tenho nenhum problema com isso. Agora, os beneficiários dos espaços sociais, como aconteceu ali, em que eu passei de pagar qualquer coisa com o parque, eu fazia a ligação para Contexto, Coina, até Entre Campos. E passei de passar pagar qualquer coisa como 120 e tal euros para 40. Sim, senhor. Mas eu vi o que é que aconteceu à qualidade do serviço. Eu sei, ou seja, passámos completamente de ter, por exemplo, sempre lugares disponíveis, que era uma coisa recorrente, para eu nem conseguia ter a minha mochila atrás das costas, quando ia para o trabalho. Isto aconteceu. E era a todas as horas. E não interessava se eu fosse uma hora depois ou uma hora antes. De repente, massificou-se. E uma destas questões que e é daqui que eu vejo, muitas vezes, vamos dizer, esta simbiose entre a proposta do LIVRE e a proposta do PSD, é que eu ouvi as métricas todas aqui do Bruno e não ouvi nada sobre a qualidade do serviço. Não ouvi absolutamente nada. E é isso que me choca, é isso que me transtorna, até porque depois daí, e aqui concordo com o Bruno Dias, temos de aumentar, obviamente, a oferta. Porque se fazemos uma medida destas, obviamente, só com o aumento da oferta é que a qualidade do serviço vai ser feita, mas agora também. Então vamos ao contrato, vamos fazer um novo concurso, aumente-se a oferta, mas porquê que o Estado também não faz isso? E passamos de prorrogação em prorrogação no caso da Fertagos. É uma questão que fica, obviamente não sou eu que vou ter de resolvê-la, será o PS ou o PSD neste caso. Muito obrigado. Já passamos depois à réplica, agora vou passar a vez ao meu camarada Diogo para falar sobre as operações. Vamos falar sobre a operação, já vamos falar sobre a Fertagos, temos uma pergunta concreta sobre isso, mas antes disso temos que falar outra vez da CP, porque é uma questão que tem muito sido feita. Na Europa já vemos operadores ferroviários do Estado em mercados estrangeiros, já falaram várias vezes sobre isso, com serviços públicos e na alta velocidade. Consideram que é algo que faria sentido para a CP ou deve acontecer algo diferente? E vou começar pelo Jorge Pinto do Livre. Obrigado. Ainda antes disso, uma nota em relação ao que o Carlos dizia há pouco, porque julgo que é vítima disso também, e outro que é o de leve, que é o acesso à informação por parte da IP, não é? Aquilo é quase um nível de segredo próximo do Vaticano para quem de fora quer aceder à informação e a pede, como julgo que é o caso do Carlos, pelo menos é de conhecimento e fica sem resposta. Eu não sei se a pergunta do Diogo é se a CP deve tentar ir, por exemplo, ao mercado espanhol, como já fazem as empresas francesas, ou se é o contrário, se nós devemos ter uma CP preparada para uma eventual concorrência estrangeira no território nacional. Pode ter como o Jorge entender. Pode responder da maneira que eu acho que aqui o José Carlos Barbosa já foi muito claro, não só no que disse aqui hoje, mas no que disse numa famosa intervenção no Parlamento ao Sr. Ministro dos Transportes. O que me parece evidente, vamos lá ver. Mesmo esses casos onde essa concorrência existe em Espanha e em França e até em Itália, e vocês saberão isso muito melhor. E há outros países também, mas esses é aqueles onde há mais problemáticas. Pois é, exatamente, isso é. Mas reparem, o que acontece em Espanha e em França, por exemplo, é paradigmático. Aquilo são competições entre Estados. Com um protecionismo quase ao ponto máximo, tal como ele é permitido, no que diz respeito a linhas, no que diz respeito a horários, até no que diz respeito a preços. Portanto, acompanhar as notícias espanholas sobre ferrovia e a entrada destes operadores estrangeiros é quase tentar acompanhar uma luta entre Estados em que o Estado espanhol, no caso, mas o francês é igual, preserva ou tenta preservar uma posição predominante para a Renfe.
Portanto, e isto tem sido conseguido. Tem sido conseguido precisamente porque o Estado espanhol, o governo espanhol diz, muito bem, temos aqui esta empresa estrangeira que quer chegar aqui, uma empresa estatal estrangeira que quer chegar aqui ao nosso país, mas apesar disso, nós temos a nossa visão, nós temos a nossa própria transportadora e é essa que deve ter a predominância. Bem, eu acho que no caso português ninguém, julgo eu, acharia o contrário. Portanto, acharia que esta ideia, e Pinto Luz foi até, se calhar, demasiado transparente nas suas intenções no que diz respeito ao papel da CP, não é? Como quase, bem, a concorrência vai ser melhor, depois a CP logo se desenrasca e terá o que sobrar. Bem, de todo. A posição do LIVRE é, bem, havendo essa abertura, e nós estamos há muitos anos disso sequer acontecer, quer dizer, nem alta velocidade ainda temos, não é? Estamos aqui no campo do hipotético, o que deve ser assegurado por parte do Estado é que a CP tem as condições para ser a melhor empresa, a que tem melhores preços e a que tem melhores serviços. Se isso acontecer, quem vier de fora e achar que consegue fazer melhor, muito bem que o prove, mas o que o Estado não deve fazer é, demitindo-se das suas responsabilidades, como eu acho que era aquilo que o Ministro Pinto Luz queria fazer, dizer quem vem de fora vai fazer melhor de certeza, portanto eu demito-me das minhas responsabilidades e não me vejo na obrigação de investir na CP como deveria investir. Obrigado, Jorge Pinto. Nelson de Peralta. Bem, eu acho que já existe um público de outro país na Ferrovia Nacional, nas mercadorias, se não estou enganado. Eu até julgo que essa empresa, anteriormente, há algumas vidas atrás, foi estatal portuguesa. Pronto, isso já existe. Até cargo, não é? CP Cargo. Medway, exato. Pronto, isso já existe. Mas eu acho que nós temos que perceber que uma empresa pública portuguesa a fazer serviço em Portugal é uma empresa de serviço público, controlada pela democracia portuguesa, em que não interessa, é um dos pontos, a questão da recuperação de custos. Interessa, sim, organizar a sociedade, ter coesão territorial, providenciar acesso à mobilidade como um direito no território. Ou seja, é um serviço público escrutinado na democracia. Uma empresa pública de outro país em Portugal, ou ao contrário, tudo cruzado, não é uma empresa de serviço público. É uma empresa que quer retirar rentabilidade. Não tem interesse de servir a população, o país, enquanto estruturação de direitos como de mobilidade, de coesão territorial. Nós temos exemplos perfeitos nisso. Nos autocarros de transporte, um dos principais operadores privados no país, privados, ou seja, é do Estado francês, que é a Transdev. 66% do Estado francês. A EDP, que o governo da direita privatizou, é em grande medida, propriedade do Estado chinês, tal como a rede energética nacional. E essas empresas, quem paga a EDP no final do mês, ou quem paga um autocarro da Transdev, que já agora é subsidiado, percebem que não faz serviço público. É uma empresa de investimento de um Estado estrangeiro noutro Estado. Completamente legítimo. Mas não é essa a natureza da empresa. O que nós precisamos, e podem existir aqui outras empresas públicas de outros países, não é essa a questão. O que nós precisamos é que o Estado português garanta que tem um serviço público o mais universal possível naquilo que é essencial, nomeadamente na ferrovia. Não vamos expulsar daqui se calhar uma empresa de autocarros, mas temos de ter uma empresa de autocarros pública que garanta também transporte público no registro de serviço público. Portanto, eu acho que esta aqui é a grande diferença. Temos que perceber que o Estado tem que organizar o país para ter um direito à mobilidade, um direito à coesão territorial, e empresas de outro Estado, noutro Estado, não são empresas que prestam serviço público. São empresas que buscam a remuneração dos seus acionistas, que, no caso, provavelmente são Estados ou maioritariamente Estados. Essa é que é a diferença. Portanto, nós precisamos fazer o nosso trabalho, independentemente de que o outro trabalho seja feito. Bruno Dias, da CDU. Sim, nós temos o anúncio por parte do Governo e da CP já acho que já são 7 ou 8 planos em 12 anos, essa é uma coisa, foi o PET 3+, foi o PET, o 2020, o 2030, agora os novos rumos, não é? Salamanca, Corunha, a gente não tem comboios para ir para Viseu, nem pensar, agora nem Coimbra, quanto mais o passo ferroviário verde é uma coisa muito chatosa de se ter, mas depois não se arranja a passagem
para aproveitar o passo ferroviário verde, nós precisamos de comboios. Precisamos de comboios. A CP precisa de comboios. Mas é difícil comprá-los, aparentemente. E para Portugal, pelos vistos, ainda é mais do que para os outros países. Porque em Portugal os governos não têm optado por fazer valer o interesse nacional, mesmo do ponto de vista da litigância e das questões jurídicas, em que o PCP e a CDU têm vindo a alertar os sucessivos governos, mais outro processo que se arrasta ao longo de anos, com os famosos 117 comboios, que se calhar qualquer dia, quando chegarem, já são comboios históricos, porque já está a demorar imenso tempo e isto não pode continuar. O que a CDU faria nesse caso? Como é que desempataria a situação? Há 3 etapas que é preciso assegurar. Primeira etapa, reforçar a operação que existe do ponto de vista humano, porque também há uma falta de pessoal crítica na própria operação. E isso tem que ser tratado já, não apenas com a contratação, recrutamento, mas com as carreiras e os salários e as condições de trabalho que permitam manter os trabalhadores no serviço para que eles não se vão embora, como muitas vezes acontece. Essa é a parte, digamos, imediata, humana. Há um outro aspecto que tem a ver com a garantia da operacionalidade da frota de material circulante. A questão da infraestrutura já tratámos. Muitas vezes levanta problemas que escusávamos de ter que enfrentar, mas que são causados por essa dissonância entre o gestor de infraestrutura e a operação ferroviária, do transporte, mas há aqui um aspecto em que já devia ter sido ativado, e não era só pelo governo PSD-CDS, pelo governo PS, que também se recusou, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista do processo e da litigância em que se colocou a questão do concurso, dos famosos 117 comboios, já cá deviam estar em operação até alguns pelo menos. Por outro lado, há um antigo presidente da CP que há muitos anos na Assembleia da República simplificou esta questão da operação integrada de uma forma que eu acho que foi brilhante. Os comboios ricos têm que pagar os comboios pobres. E, portanto, a operação mais rentável, de alta densidade, é precisamente onde é interessante ir à concorrência. Vai lá ver se eles vão para o regional, para o Metro de Alentejo ou para as Beiras, não vão. Nesse aspecto, é necessário que haja uma estratégia integrada de serviço ferroviário em que não se vai entregar... Para concluir, que não se vai entregar os serviços interessantes, as fatias interessantes e atrativas para empresas cuja experiência europeia não é favorável, peço desculpa, Bruno Ventura, a tragédia que se passou na Grécia foi exatamente na aplicação do modelo que estão aqui a falar, em que o operador de linha branca internacional, pseudo-privado do operador estatal italiano, Trenitalia, ainda hoje há manifestações na Grécia com a falta de, com a impunidade gigantesca. Já falaremos desse caso, Bruno Dias, mesmo para concluir. Sim, para passar. É que este caso é a pergunta que o Diogo acabou de fazer. Para responder à pergunta, este caso é paradigmático e nós não queremos ter em Portugal mais uma vez o que tivemos na Grécia, porque aquela frase que muitas vezes a gente desmontou e disse porque é que nós não queremos, Portugal não é a Grécia. Portugal não é a Grécia. Obrigado. José Carlos Barbosa? Sobre a alta velocidade, eu fiz uma vez uma pergunta ao Ministro sobre os comboios de alta velocidade e ele disse que a CP não ia comprar tantos comboios quanto eles queriam, porque não queria que a CP ocupasse 80% da cota de mercado. Depois nós explicámos o que era a ocupação da cota de mercado, tinha a ver com o número de clientes, não tinha a ver com o número de comboio, e ele lá mudou de ideias e agora não só quer muitos comboios, como já quer atacar o mercado espanhol. Eu saúdo a decisão porque... E faz sentido para o PS haver CP com a operação propriamente dita em Espanha? Faz sentido para o PS que a CP compre os comboios necessários para operar com alta frequência na alta velocidade portuguesa, e faz sentido, se a CP tiver capacidade para tal, operar na alta velocidade espanhola, porque a CP é altamente competitiva, porque os custos de manutenção são muito inferiores aos seus homólogos e por isso a CP é capaz de ser muito competitiva. Agora, é preciso dar ferramentas à CP. Agora, uma coisa também temos de saber, não podemos andar a tentar concorrer no mercado espanhol e depois não cumprimos os mínimos no mercado português. É preciso ter esse meio termo. Depois há outra coisa sobre a concorrência que é importante ser dita aqui hoje. Os concorrentes da Renfe têm perdas entre 25 a 30 milhões por ano. E a pergunta é, até quando os contribuintes franceses e os contribuintes italianos estão dispostos a pagar o déficit da sua empresa pública noutros países, à custa de preços muito mais baixos? E depois há outra coisa que está a acontecer em França. Os comboios estão completamente lotados e desde que
a CNCF veio operar em concorrência com a Renfe, o número de lugares disponíveis diminuiu. Isso também é problemático. Para além de operar em perda, tem menos oferta. E depois há outra coisa que eu queria, para terminar, que era para não ocupar o tempo todo. Em França há uma grande discussão, até de um ministro muito liberal, ministro francês, que começa a dizer que tem de colocar os serviços de alta velocidade nos contratos de obrigação de serviço público. Ou seja, contratos de obrigação de serviço público para alta velocidade. Porquê? Porque o operador, como está a concorrer com o italiano, quer operar nas mesmas condições. Ou seja, só quer parar nas cidades que geram tráfego. Ou seja, há um conjunto gigante de cidades, há um número elevado de cidades que vão ficar literalmente a ver os comboios a passar. E se nós não tivermos atenção no modelo português, corremos o risco de acontecer igual, dos operadores não querer parar em Aveiro, em Coimbra. Se os comboios encherem no Porto, eles não vão querer parar. É preciso ter atenção a isso. E por fim, dizer-vos o seguinte, para acabar, atenção que a ferrovia tem limitações ao número de circulações que podem circular na infraestrutura. Quando comparamos a ferrovia com o modelo de autocarros, na teoria, nós podemos injetar autocarros na autoestrada, na A1, até quase ao infinito. Enquanto que comboios não podemos injetar assim, porque há um número de circulações por hora, talvez de 6 em 6 minutos, diria que a cada hora a linha de alta velocidade terá 10 circulações. Isso também é uma limitação. Por isso, nós temos que ter atenção quando falamos nisso. Agora, como é óbvio, eu acho, e aí por isso é que muitas vezes os liberais ganham espaço, eu acho que a CP devia ter tido uma política nos últimos anos mais agressiva relativamente aos intercidades, nomeadamente na variação dos preços, variar os preços dos comboios que tinham menos gente, como faz a Ryanair e faz os outros operadores. Mas isso é outra discussão que podemos ter a seguir. Concluir. Bruno Ventura quer defender-se, tem sido bastante atacado neste debate. Não, eu não se trata de ser atacado pessoalmente ou não se trata disso, trata-se de uma visão diferente da realidade. Quer dizer, peço só que se aproxime. Eu julgo que sobre a concorrência, eu já respondi, eu não tenho. Repare, estamos perante forças políticas, algumas delas que o mundo era perfeito se o muro não tivesse caído. Neste país foi preciso o muro cair para haver comunicação social privada, para a banca, para haver bancos privados. E, portanto, a abordagem é sempre esta, é situacionista, não mudar nada, medo da concorrência, fechar o mercado. E nós entendemos que Portugal deve dar um salto qualitativo. Nós hoje, para fazer Lisboa-Madrid, demoramos 9 horas. Não temos alta velocidade para Vigo. E andamos aqui a discutir se fechamos ainda um bocadinho mais o mercado. Isto mudamos de paradigma. Portanto, eu julgo é que nós devemos abrir os olhos, executar o que foi bem pensado e dar um novo impulso à ferrovia e falar aquilo que também preocupa as pessoas. Reparem, em operações onde a CP tem um monopólio, isto sim preocupa as pessoas. O governo que apoio, a força política que faço parte, tem uma visão para a ferrovia como tem para a educação, como tem para a saúde. Não é preciso ser uma empresa pública para se prestar serviço público. Não é todo preciso. O que interessa é que o serviço seja prestado com qualidade às pessoas. No caso da ferrovia, que seja prestado a horas, com pontualidade e com segurança. E há dados que preocupam e põem as pessoas contra a CP. Deixa-me dar... Mas onde é que tem aparecido essa concorrência no estado em que está a infraestrutura, sobretudo nos sítios regionais? Não é possível haver concorrência. Por isso é que não é possível. No estado em que a infraestrutura está, nós não estamos a fazer esse debate. Eu faço esse debate com todo o gosto. Um programa que era para ter terminado em 2021, a AMT, finalmente, passado 8 anos, veio dizer que está 6 anos atrasado. Mas manteve a administração daí? Já agora, se me faz a pergunta, eu agradeço que me deixe responder, já que estou a ser tão atacado. Nós não temos responsabilidade sobre essa execução. Mas também não aceitamos a paternidade de ter surgido de repente pelo Largo do Rato o Fonte Espreira de Mel da ferrovia. Porque este programa, Ferrovia 2020, foi pensado após um período de ajustamento financeiro, precisamente do programa PETI 3+. Não há paternidade para dar um novo impulso. Nós hoje, em termos de mercadorias, não somos competitivos. Não somos competitivos na ligação a Madrid através do nosso único porto de águas profundas. Não somos competitivos no transporte de passageiros, onde a CP opera em exclusividade. Isto devia a todos, da esquerda à direita. Há alguns dados que nos deviam fazer refletir na forma como pensamos as pessoas. Deixe-me dar alguns indicadores e termino. Número de comboios suprimidos. Olha, na zona de Lisboa, em 2021, existiram 2.811 comboios suprimidos. Sabe quantos em 2023? 14.000.
Na zona urbana do Porto, em 2021 existiram 1.700 comboios suprimidos. Sabe quantos em 2023? 6.800. Acha que isto é serviço público de qualidade? Eu acho que isto afeta a vida das pessoas. Isto não devia-nos pensar a forma como fazemos os contratos de serviço público. Deixa só terminar. A forma como pensamos os indicadores, a forma de gestão, indicadores com uma pontualidade que premiem trabalhadores e premiem gestores. Por que não fazê-lo no setor público? Por que não fazê-lo? Por que não criar indicadores de produtividade e de mérito ao serviço dos trabalhadores e das pessoas? Por que não pensamos em mudar o paradigma e estamos nesta conversa de fechar mais um bocadinho o mercado? Obrigado, Bruno Ventura. Para o Gonçalo, já agora, para terminar esta ronda. O microfone para o Gonçalo, não é para o José Carlos. A seguir temos muitas perguntas do público, já vamos retomar os assuntos. Não, peço desculpa. Gonçalo. Eu tendo a concordar com a visão de que, obviamente, é necessária mais concorrência. Eu não percebo isso. Aliás, isto é fascinante. Corroboro aqui a versão do Bruno de que fascinante tem sido, de facto, ver alguns partidos de esquerda muito preocupados com tarifas, quando há medidas proteccionistas de Trump que se semelham absolutamente a medidas proteccionistas de países de regimes perfeitamente comunistas. É uma coisa absolutamente desconcertante o que tem acontecido, mas ainda bem que acordaram para a realidade. Eu sei que não tem a ver com a pergunta, mas eu agora vou lá. Vamos lá ver. Eu acho que essa concorrência, e fazendo uma pergunta que eu acho que não foi diretamente respondida, porque é que essa concorrência não está cá? Eu, sendo um leigo da matéria, em comparação se calhar com os meus comparsas aqui de palco, eu fui dar-me ao trabalho de ver um prós e contras de 2018. Eu sei, perdoem-me, mas era de facto um programa que eu gostava, e o programa começava logo com uma intervenção do secretário de Estado na altura, que era Guilherme de Oliveira Martins. E ele fazia, em 2018, portanto, terceiro ano do governo de António Costa, do primeiro mandato, em que ele diz: o governo está, desde a primeira hora, empenhado a recuperar décadas e décadas de investimento na ferrovia, como já vimos, eu já disse, desde 1985, qualquer coisa assim. Sim, senhor. Então como? Pronto, tínhamos o Ferrovia 2020, que ainda hoje não existe, não está totalmente implementado, mas havia três grandes investimentos a destacar, que era o objetivo deste mandato. E os três grandes investimentos eram as grandes ligações à Espanha, a linha do Minho, a linha da Beira Alta, que ainda hoje uma pessoa liga ao telejornal e vê, ainda ninguém sabe se já foi concluída ou não foi concluída, e a nova construção de ligar Évora, que visa ligar Sines à fronteira com Elvas, para Badajoz. Ok, sim senhor. Passaram 8 anos, 7, 8 anos, quer dizer, onde é que estão? Tirando a linha do Minho, pronto, ok, sim senhor, e mesmo assim ela foi mais eletrificada do que outra coisa, não é? Porque continua num estado de degradação enorme. As outras duas, que pelos vistos eram as prioridades. As prioridades ao fim de 7 anos, e eu quero relembrar que em 2018 o governo do Partido Socialista saiu em 2024, portanto, houve mais 6 anos de PS. E as prioridades ficaram, pelos vistos, na gaveta. E esse é que é o problema, é que eu não sei, eu sei que muitas vezes posso ser ácido e excessivamente assertivo, mas eu não acho que haja sequer má intenção da parte dos partidos que governam de fazer isto, mas há qualquer coisa no modelo institucional, na forma como os ministérios trabalham, ou na forma como a IP trabalha, há qualquer coisa que tem de ser alterada, porque eu não acredito. Eu nunca me poria inimaginavelmente no lugar de um ministro socialista, mas eu ponho no lugar de um ministro qualquer, independentemente do partido, quer fazer alguma coisa acontecer, quer mostrar trabalho. Até porque depois vai haver eleições e isso é uma vantagem, obviamente, competitiva em relação aos outros partidos. Olha, eu fiz A, B, C, que enquanto vocês lá estiveram, não fizeram. E porquê que isso não acontece? Os anos passam e fica tudo na mesma. E é aquela história que eu disse. E temos mais 1 quilómetro. Mais 1 quilómetro de ferrovia, entre 2015 e a saída do PS. E agora até perdemos com o encerramento da Estação Central de Coimbra. Pronto, exato. Ou seja, bem, Coimbra não vamos falar porque eu tenho no caso da minha família, era ali à volta da zona da Lousém, portanto usava o ramal e, quer dizer, passar aquilo, havia uma analogia muito gira não sei se vamos falar de Metrobus, mas esse é um caso paradigmático de coisas que não funcionam. Havia um momento do Paulo Bento, eu acho que era 2006, ele perde 1-0 com o Passos Ferreira. Eu percebo que a analogia possa fazer pouco sentido. E ele dizia uma coisa que era handball, não, futebol, pé, porque o Sporting tinha perdido com um gol de mão do Passos Ferreira. E é um bocado a história do Metrobus e da ferrovia, não é? Rodas e asfalto, se calhar, rodovia. E depois, comboios, ferrovia. E o que aconteceu ali é que hoje, o que eu vou perceber é que as pessoas vão demorar mais tempo do que a automotora dos anos 50 a chegar ao mesmo sítio. Se isto não nos deixa completamente desconcertados em relação à realidade, quer dizer, isto foi há 70 anos. E demoram mais 10, 15 minutos.
é este o país que temos, infelizmente. Obrigado, Gonçalo. Iniciamos a fase final deste debate com as perguntas feitas por quem está aqui nesta sala. Antes de mais, agradecer-vos, e há muitas perguntas diferentes, há muitos temas diferentes e, portanto, vou tentar dirigir a cada um de vós, e são perguntas muito diferentes. É impossível, se não estaríamos cá até amanhã, se fizesse as mesmas perguntas a todos, e, portanto, também peço o vosso poder de síntese agora para esta fase final. Temos mais de 30 perguntas e, portanto, agradecer a quem está aqui interessado e, obviamente interessado em participar. Começo com a pergunta e dirigida ao Bruno Ventura. Temos mesmo de falar com quem teve responsabilidades políticas neste ciclo. Bruno Ventura, pergunta a Antero Pires: desculpas, erros, impunidade, zero consequências. Aconteceu com o programa Ferrovia 2020. O Gonçalo falou precisamente neste estado, no que aconteceu nestes 7 anos. Muitas promessas, muitas datas não foram cumpridas. O que pergunta a Antero Pires é que será que alguém vai ter finalmente coragem, neste caso o Governo vai ter coragem de fazer há muito a necessária limpeza no gestor da infraestrutura, ou temos de esperar deitados? Portanto, a pergunta é se o Governo da AD manteve os gestores da IP, se concorda então que não há nada a mudar nesta empresa. Agradecer a questão colocada pelo público. Nas empresas, nas organizações, há sempre qualquer coisa a mudar. A expressão limpeza, como devem calcular, eu julgo que o Ministro, o Primeiro-Ministro, eu como membro do Parlamento, quando as coisas correm mal, pode haver partidos que tenham esse hábito. Responsabilizam funcionários, responsabilizam funcionamento de gestores. Eu acho que o que aconteceu foi, objetivamente, uma necessidade do partido que na altura estava no poder de anunciar muita coisa porque esteve num quadro eleitoral permanente. E, portanto, o planeamento, os projetos, nós não conseguimos hoje discernir se os projetos foram mal concebidos, se foram pressionados a anunciar aqueles prazos. Quer dizer, ainda hoje o país está para perceber o que aconteceu aquele nível de atraso. Agora, se me perguntar assim, se o problema do atraso do país se resolve com, utilizando a sua expressão, uma limpeza na EP, não. Quer dizer, pode-se utilizar, mediante responsabilidade de gestão, podem ter que ser produzidas mudanças. Ninguém é imune à mudança, empresa nenhuma, seja pública ou privada. Agora, partir do princípio que se deve fazer uma limpeza, quer dizer, a própria expressão, eu peço desculpa, não julgo, acho que o que deve começar a assistir é, na parte dos titulares de cargos públicos, políticos, serem responsáveis, anunciar menos, anunciar com prudência, não anunciarem para efeito eleitoral, anunciarem tendo em conta expectativas reais que correspondam às necessidades das pessoas. Muito obrigado. Obrigado, Bruno. José Carlos Barbosa pergunta, Miguel Arroz, falamos muito de TGVs, é normal, o foco está muito no futuro, na rede de alta velocidade, mas falamos pouco em melhorar os nossos serviços urbanos e regionais, em desenvolver a nossa rede. Miguel Arroz pergunta porque é importante tirar as pessoas que todos os dias se deslocam em automóvel porque não existem comboios de baixa e média velocidade que façam percursos urbanos. Porquê é que não estamos a falar mais neste tipo de serviços? Porquê é que não estamos a investir também por aí? Bem, quando o Pedro Nunes chegou a ministro, foi feito isso. Foram reabertas oficinas, foi fundida a MF na CP para termos mais eficiência. Foram reparados... A rede de urbanos é a mesma há 50 ou 60 anos. Foram reparados mais 20% de material circulante que estava encostado e foi injetado na rede. Por exemplo, só aqui nos urbanos de Lisboa foi injetado 10% de material. Foi rasgado todos os modelos e os estudos de compra de comboios que previam 40, 50 e foram lançado um concurso para 117 comboios, mais 36 de opção, ou seja, a maior compra de sempre de comboios. A decisão a política está tomada, agora está nas mãos da Justiça. A Justiça que é da Justiça, não é? Depois, e também é importante dizer o seguinte... Por exemplo, neste caso que aconteceu na Fertagos, em que o Governo decidiu, sem reforçar a oferta, aumentar a frequência, aquilo realmente serve às pessoas de Setúbal, porque tem mais frequência de comboios. Agora cria um problema desde o Pragal até Romarieiro. Por exemplo, o Governo podia já ter lançado uma nova compra de comboios, ou podia já ter dito que, mal esteja fechado o concurso, exerce já a opção de mais 36, que está lá prevista, para, por exemplo, reforçar o eixo Norte-Sul. Mas, por exemplo, podia
ter, uma vez que os urbanos não têm que funcionar em concorrência, porque aquilo não é suposto um comboio urbano dar rentabilidade, é suposto ter eficiência e servir as pessoas. É assim em todos os países do mundo. O governo, o que podia ter feito era pedir à ACP para, por exemplo, nas horas da manhã e nas horas da tarde, reforçar, não sacar-lhe comboios. Uma coisa é sacar um comboio e criar problemas ao operador, ou seja, retirar de um lado para meter do outro, isso ia dar problemas. Mas o governo podia pedir à ACP, por exemplo, para fazer esses serviços da manhã e serviços da tarde, corrigindo esse problema. Ou seja, há aqui um conjunto de coisas que podem ser feitas, como é óbvio. Obrigado, José Carlos Barbosa. Gonçalo Matos pergunta, podemos ir para o Gonçalo Cordeiro. Um dos grandes entraves à evolução da ferrovia em Portugal tem sido o Código da Contratação Pública. Que propostas tem para tornar este mecanismo mais eficiente e menos propício à litigância? Eu acho que da maneira é que é rara a contratação pública em Portugal, independentemente do setor, que não acaba invariavelmente em litigância. Eu, não sendo um jurista especialista na matéria, diria que há provavelmente várias medidas a fazer, mas eu genuinamente não acho que tenha uma concreta medida assim para assinalar, mas contratos muitas vezes são de 500, 600, 700 milhões de euros. Eu acho que há uma certa... Como é que eu vou te explicar? Quem perde, invariavelmente, tem um grande móvel para fazer essa litigância acontecer. Portanto, não tendo medidas jurídicas específicas, o que eu tenho é medidas judiciais, que é o tempo dos tribunais, obviamente, é absolutamente escabroso em Portugal e é transversal a qualquer setor de atividade, e falo empresarial, falo a nível pessoal, pessoas coletivas, pessoas singulares. E, portanto, eu acho que aí, obviamente, o sistema judicial, aliás, é um monopólio do Estado, e deve ser, portanto, é uma das funções essenciais do Estado, é providenciar justiça aos seus cidadãos e às empresas que cá estão, e, portanto, obviamente não podemos estar depois a esperar 1, 2, 3 anos, não sei quantos anos, por causa de um caso de concurso público, que muitas vezes é litigado, não quer dizer que é em má fé, mas eu acho que perceberam perfeitamente o que eu quero dizer, dada a escala, os incentivos muitas vezes nefastos que há em litigar. E obviamente pode haver fundamentações legais para litigar, não quero fazer gato-sapato desse critério. Eu só queria responder aqui uma questão. O José Carlos tinha só uma pequena remissão a esse tópico. O tema da Fertagos é um tema que a mim preocupa bastante, porque vivi durante muitos anos daquele lado da margem. E eu vi o aumento da procura. E dizer aqui que está nas mãos deste governo aumentar a oferta, já está com todo o respeito, já está desde que fizeram parte. Ou seja, desde que os espaços começaram a ser subsidiados, que está nas mãos do governo criar um contrato de concessão que permita o aumento da oferta. E, portanto, porque o governo unilateralmente aumenta a procura. Ao dizer, sim senhor, a partir de agora isto é mais barato. Ok, perfeito. Sim senhor, é mais frequência, o que quer que seja. Ou seja, E sucessivamente vai prolongado da concessão sem abrir um novo concurso público internacional. Que aliás é algo que para um liberal me deixa completamente boquiaberto, que é, obviamente, que pode haver condições e pode haver outras empresas, até pode haver a CP, pode querer concorrer por aquela linha, qual é o problema? Eu não tenho problema nenhum, eu sou um agnóstico, ou seja, concorram a melhor que ganhe. Agora, prorrogamos ad eterno, ad nauseam, sem permitir o aumento da oferta. E agora, mas também acho um bocadinho estranho, quer dizer, o governo num ano não fez aquilo que o PS fez em 8, mas a culpa está agora. Portanto, desde a altura do Pedro Marques, foi 2019, acho que começaram os espaços subsidiados, que eu tenho que eu vejo, eu assisto a esse problema todos os dias. É aquilo que eu digo, eu não consigo pôr uma mochila atrás das costas, mas agora é que este problema vai ser resolvido com o aumento da oferta. Vamos lá, Steve. Bruno Dias, vamos ao Alentejo. João Teodoro pergunta, após a chegada do novo material circulante da CP, sabemos que está atrasado, esperamos um ano de atraso, era suposto vir este ano, mas continuam os problemas na ferrovia portuguesa também nesta área. Pergunto Bruno Dias, ou aliás pergunto ao João Teodoro, se está disponível para defender esta restituição do serviço regional no Alentejo, não só na linha do Sul, mas a reabertura também no Troço Beja-Foncheira, o ramal de Sines, que também só vê passar comboios de mercadorias. O Alentejo precisava de uma reformulação ferroviária, é isso? O PCP na Assembleia da República iniciou esse debate há 3 governos atrás
E isso resultou na aprovação por unanimidade na Assembleia da República dessa proposta, desses temas todos. Ligação Beja-Funcheira, a reativação do ramal, da linha de Sines, porque o ramal na prática não é possível reativar, mas a linha de Sines tem o percurso que hoje fazem as mercadorias, sim, podia ser reequacionado, tendo em conta o território, em articulação com as autarquias, é preciso estudar o terreno, mas perfeitamente integrado no território essa questão podia ser tratada. É uma vergonha, peço desculpa, é uma vergonha que até hoje, mesmo com o reforço de material circulante que foi possível injetar na rede, é uma vergonha que, ao fim de todos estes anos, continua a não haver serviço regional no Alentejo Litoral, nomeadamente. Não há um comboio a passar em Alcácer. Não há um. Não há serviço regional em Grândola, nas Ermidas, em Setúbal. E quando nós verificamos que estamos num país em que não se compram comboios há 20 anos, não se espantem de haver mais comboios suprimidos. Não se espantem. Porque há 20 anos que não se compram comboios e se eu fosse ferroviário, estava indignado que ainda serem acusados de eles, no serviço ferroviário, terem supressões de comboios. Então, se o privado é que é bom, porque é que na Fertagos as coisas estão como estão? Se há essa capacidade de investimento, e o público, há mais de um ano, o Jornal Público noticiou, e foi aí que se levantou a lebre, que a Fertagos estava a contar com 4 ou 5 QEs vindas da CP. Mas a CP, perguntada se podia prescindir de material circulante, obviamente respondeu que não. O que é que não perguntaram à CP? Então a CP pode fazer serviço para a Margem Sul? Pode... Não perguntaram. Ai, está quieto. Alguma vez perguntavam. Eles sabiam qual era a resposta. A CP, nesse caso, ia dizer que sim, pode. Podem diversificar até ofertas. Podem fazer ligações da linha de Sintra para a Margem Sul do Tejo. Podem fazer ligações da Azambuja com as mesmas UQS 3500 para a Margem Sul do Tejo. E, portanto, aquilo que nós dizemos, e desde o princípio chamamos a atenção para isso, é preciso reforçar a oferta, seja na ligação Lisboa-Setúbal, chegar às praias do Sado, por exemplo, continua a não acontecer, até à estação Lisboa-Oriente continua a não acontecer, um reforço substancial do material circulante, quer na ligação regional, o Alentejo é o caso mais, eu diria, mais flagrante, mas também naqueles casos que já aqui foram colocados, é também um conjunto de promessas, e aqui também está ligado à questão da contratação pública. Isto não resolve, perdão, a situação atual dá problemas porque está feita para dar problemas. Está feita para dar problemas para a gestão pública. Está feita para criar inevitabilidades com a chave na mão e com as PPPs. E é por isso que é impossível gerir uma rede ferroviária pública com este código, porque está feito para isso. E, portanto, a solução é muito simples. É criar condições como nos outros países são criadas. E por isso, eu costumo dizer, quando nestes debates sobre comboios me falam do muro de Berlim, é porque o debate não está a correr bem. E quando nós ouvimos falar do privado nas mercadorias, não há um operador público sequer. Está liberalizado há anos. Quais foram os resultados? Qual é a evolução do transporte ferroviário de mercadorias? Então isto significa que há uma estratégia nacional que tem que ser alterada. E isto não é a continuidade destes governos PS, PSD, CDS. Obrigado. Nelson Peralta pergunta a David Fraser que, tendo em conta todo este contexto internacional, o aumento do preço das matérias-primas, o custo da maquinaria produzida na China, não está na altura do Estado assumir um papel ativo e encomendar também maquinaria pesada e carril para acelerar a execução das obras ferroviárias, ou seja, passarmos a ter a IP a fazer obras por adjudicação própria, ser ela própria também um interveniente? Como estão aqui a dizer, essa pergunta é fácil para mim, porque é mais ou menos o que eu tenho dito ao longo do debate. E vou acrescentar o comentário que disseram aqui, que é difícil comprar comboios. Mas Portugal não devia ter capacidade própria de produção de comboios? Já teve no passado. Foi a privatização que a direita defende, a concorrência é que é bom, que destruiu a capacidade produtiva. E, portanto, se nós tivéssemos capacidade produtiva do Estado para produzir comboios, para produzir carris, podíamos ter uma ligação a todas as capitais de distrito, com todos os comboios, sem estar dependentes de ciclos económicos, de tudo mais. Pronto, isso era serviço público, portanto, sim. Mas eu acho que o melhor retrato sobre este modelo da direita foi dado pela Iniciativa Liberal. A Iniciativa Liberal, basicamente, representa as políticas do PSD, de vez em quando do PS, mas sem filtro. Então, a Iniciativa Liberal diz: a Fertagos era uma maravilha. Antes da redução dos preços, a Fertagos era o privado modelo no país. Porquê? Porque era caro, inacessível e um fardo enorme económico para as famílias no país. A partir do momento em que a Fertagos desceu o preço,
afinal agora aquilo está mal. O Estado que vai lá resolver aquilo, porque há demasiadas pessoas a usar o comboio, porque o privado é bom quando não é para todos. O privado é bom quando é o Estado a pagar. Isso é o melhor retrato. E como eu disse no início, o modelo que estão a defender da concorrência é o modelo que existe no Reino Unido, que colapsou, que teve 9 nacionalizações e que este governo quer reverter todas essas privatizações porque há mau serviço, salários baixos, e não falamos dos salários dos ferroviários em Portugal, mas falamos pouco aqui neste debate. Devíamos falar também dos salários dos trabalhadores. Também há perguntas nessa área. Vamos concluir então, Nelson. Portanto, esta é uma grande diferença. E já agora, o Centrão escolhe a política interna da empresa e os gestores. E depois diz, esta empresa pública está a ser mal gerida pelos critérios e pelas pessoas que eu escolhi, temos que privatizar. Jorge Portanto, acho que existe aqui uma grande diferença naquilo que é a política. Um serviço público é mesmo para ser para as pessoas e não é só para a rentabilidade, no caso do caminho de ferro. Jorge Pinto, pergunta Miguel Esteves, após a quadriplicação do troço Romaria Braço de Prata, tencionam rever de imediato o contrato de concessão da Fertagos, pressupondo que quando da revisão esteja também assegurada as necessidades de material circulante, ou manter esta atual área de operação da Fertagos em conjunto com os desdobramentos sugeridos pelos sindicatos? Qual é que seria a opção do LIVRE? Essa pergunta é específica demais, mas o que posso dizer é que essa questão da revisão da concessão não só já foi discutida e levada por nós ao Parlamento, como está novamente no nosso programa. Eu não sei quem é o Miguel, gostaria de olhar, mas está no nosso programa, portanto, eventualmente para questões desse tipo também. Aquilo que nos choca, e também questionamos diretamente o Governo sobre isso, é este prolongar da concessão, supostamente para compensação por perdas durante o Covid. Isto é feito da pior maneira possível, não é? Com uma total falta de transparência, com uma total ausência de discussão pública e até política internamente no Parlamento, e portanto essa revisão da concessão, e repito o que já outras pessoas aqui disseram, não significa forçosamente que seja novamente para a Fertagos, quer dizer, estamos a ter isto como garantido, não sei porquê, se há uma revisão de concessão ou um novo concurso, quem apresentar a melhor oferta deve ficar com ela, e portanto, eu comecei que há mais questões, digo, essa revisão está efetivamente no nosso programa e já discutimos também no Parlamento. Ronda final, vou passar por todos, peço-vos respostas até 1 minuto, por favor. Vamos ao Bruno Ventura. Pergunta Gonçalo Matos também se o PSD pretende concretizar o desígnio de conceder a autonomia de gestão à CP como sociedade anónima. Ou se pretende manter a CP como está. Ou seja, a CP ter autonomia de gestão, que não tem neste momento. A CP tem autonomia de gestão, é tutelada por um... Sim, mas, por exemplo, se precisar de comprar uns rodados, tem que ir ao acionista, à tutela. Quer dizer, eu não, mais uma vez eu aqui estou com o Jorge, é uma pergunta demasiado específica para... normalmente existe essa capacidade em empresas públicas que geram, além de existe, receita operacional, não é o caso, a CP é compensada pelo serviço que presta ao país. Posso dizer do ponto de vista, como é que eu hei de colocar a questão? Posso responder do ponto de vista do que é a prática. Agora, eu não consigo responder concretamente, eu não consigo responder concretamente a isso. Aliás, o programa de governo que apoiarei será lançado. A prática, normalmente, no Estado e nas empresas públicas, é que a autonomia de gestão existe mais se a empresa pública gerar receita operacional. Essa é a prática. José Carlos Barbosa, compromete-se com o aumento dos salários nas oficinas da CP? Acho que esse é um compromisso que eu luto desde a primeira hora, porque melhores trabalhadores, mais qualidade de serviço. E por último, para acabar, dizer que se o PS ganhar as eleições, se as pessoas votarem no Pedro Nuno Santos, vamos abrir a linha até Barca d'Alva, vamos apostar na alta velocidade e vamos retomar as ligações ferroviárias internacionais. Era importante dizer isso, que está no nosso programa eleitoral. Gonçalo Cordeiro, a pergunta, o setor ferroviário destaca-se por uma fragmentação sindical que complica a negociação entre os vários sindicatos. Qualquer acordo é muito complicado. O que é que um governo pode fazer num contexto destes? Esta é aquela pergunta que normalmente acaba sempre com a concertação social. E, portanto, eu sinceramente, no contexto sindical, eu não, entre a CGTP e a UGT, como devem imaginar, eu como liberal não nutro, não somos sindicalmente o partido mais exposto aos motivos dos sindicatos, mas de certeza que, obviamente, tem de haver concertação entre o governo, entre as partes, obviamente entre a CP, entre
todas as partes, incluindo infraestruturas de Portugal, para tentar arranjar uma forma de consenso que permita às empresas continuarem e progredirem. Agora, não sei exatamente qual é que é a medida, o que é que o Governo pode fazer, e permitam-me só responder ao Nelson, porque o Nelson tem um direito de resposta. Eu disse uma coisa muito simples, Nelson. Se o Governo unilateralmente pode aumentar a procura da Fertagos, deve unilateralmente permitir à Fertagos aumentar essa oferta. E não foi isso que aconteceu. Portanto, eu não estou a dizer que eu estou a dizer que de facto o serviço era melhor antes, claro que era, porque acho que é da licença básica económica, não é? Quer dizer, quando tu baixas o preço para um mínimo quase nulo, ou próximo do nulo, obviamente que aumentas o número de pessoas e, portanto, a qualidade do serviço, obviamente, pode crescer. E faz todo o sentido, nessa circunstância, então aumentar a oferta. Permitam aumentar a oferta. O Estado permita que faça uma concessão que permita aumentar a oferta. Não sei porque é que não fez. Devia ser a favor. Vamos concluir, Gonçalo. Bruno Dias, o poder local neste momento praticamente não tem poder no que toca à ferrovia, até mesmo estamos a assistir a este caso de Gaia. Se uma Câmara for contra, nada acontece. O que pergunto é se isso devia mudar. Nós não temos regionalização, não temos esse grau de poder intermédio aqui no continente e, portanto, devíamos dar mais poder às autarquias ou às CIMs. Havia de ser bonito. Tínhamos assembleias municipais e distribuitolas. Era bom, era. O que é preciso é uma rede ferroviária nacional integrada e com uma estratégia de gestão que corresponda às cidades do país. É claro que em determinados concelhos e determinadas áreas metropolitanas ou regiões, essa questão coloca-se. Mas coloca-se de uma forma que tem que ser a partir de uma gestão integrada e equilibrada de uma rede que tem que ser gerida como um todo. Eu insisto na questão da reunificação da ferrovia, porque justamente o tema da gestão da rede ferroviária implica uma visão nacional que depois se desdobra e que se traduz na realidade local e regional e metropolitana. Quero só dizer uma coisa. Estou para aqui a falar de negociações e de autonomia. O que eu julgo saber que está anunciado é um aumento de 34 euros para os ferroviários. Isto é um escândalo. Não é só uma questão de ser injusto. É que nós depois queixamos que há falta de pessoal nas oficinas, no movimento, a bordo dos comboios. Há falta de pessoal e assim não vamos lá. E, portanto, com atos de gestão, ainda por cima, unilaterais, sem negociação, porque o Governo assim mandou, não me convençam do contrário. Portanto, aquilo que está a acontecer é, independentemente da autonomia de gestão ser necessária e de uma visão estratégica integrada para o futuro, concluir. Enquanto isso não acontece, no mínimo dos mínimos, os governos têm a obrigação de assegurar condições de contratação e de retenção dos profissionais de qualidade nestes serviços que são críticos. E por isso precisamos mesmo do aumento geral dos salários, também neste setor como fator de melhoria do serviço ferroviário. Nelson Peralta, a dispersão nas cidades é uma realidade, as pessoas cada vez vivem mais longe dos centros urbanos e até mesmo este tipo de urbanização que tem sido construído nos arredores das grandes cidades não é favorável ao transporte público, é difícil criar redes de transporte público pesados. A questão é que papel é que poderá ter o comboio neste ecossistema, neste meio suburbano em que as pessoas estão cada vez mais dispersas e mais dependentes do carro que têm à porta na sua garagem? Sim, as pessoas estão cada vez mais dispersas também porque existe uma crise de habitação. E é preciso resolver a crise de habitação com medidas concretas para baixar o preço da habitação para as pessoas poderem viver mais perto de onde trabalham. Existe também outro problema, é que existe uma completa liberalização do ordenamento do território de há muitos anos, que faz com que haja organização em todo lado e, pronto, é complicado fazer os transportes públicos aí. E são as pré-existências. O que o comboio pode fazer é aliar comboio com metro ligeiro, com rodovia, com meios ativos de mobilidade, rodovia, transporte coletivo, e conseguir garantir uma rede que possa dar esse serviço. E acho que é essencial não dizermos que a ferrovia vai resolver o problema da habitação para que as pessoas possam viver mais longe de onde trabalham, de onde vivem. Não. São problemas distintos. Precisamos de ferrovia e transporte público para todas as pessoas no país, certamente, mas precisamos de resolver o problema da habitação para que as pessoas tenham o direito constitucional à habitação e que possam viver onde trabalham, onde têm as suas famílias, onde entendam poder viver.
Obrigado. Jorge Pinto, vamos a uma pergunta sobre ligações internacionais. Eu sei que esse tema também é muito caro ao livro. Por acaso não vamos falar das grandes ligações internacionais, vamos falar de uma na região do Minho, que é muito cara também àquelas populações. Monção perdeu o comboio, mas tem uma linha do outro lado do rio, em Salvaterra do Minho. Há várias paragens que estão muito próximas a pontes que ligam com o território português. A questão aqui é se não deveria haver um serviço porto-orense somando a um programa de pontes transfronteiriças para que as linhas do Minho portuguesa e a galega servissem toda a fronteira entre Caminha e Sevide. Eu acho que há outras prioridades e, na verdade, eu conheço relativamente bem esses trajetos e essas possibilidades porque, por razões familiares, sou assíduo utilizador do TGV em Espanha e a minha maneira de chegar a Madrid de Amarante é ter alguém que me leve à Godinha e lá apanhar a ligação para Madrid. Portanto, a minha prioridade não seria a ligação a Ourense, seria aquela que já está anunciada a Vigo e até outro tema que me surpreende não ter surgido ainda, o dos comboios noturnos. Ainda agora vimos uma eventual estudo ou possibilidade de uma ligação noturna Galiza com o Algarve. Uma proposta do livro fez furor lá fora. As pessoas acharam que ia já acontecer no final. Exatamente. Não, e nós temos trabalhado até com os colegas do SUMAR em Espanha para tentar ter uma abordagem ibérica, porque é impossível falar destas questões sem ser em paralelo em Portugal e Espanha. Sabemos que muitas vezes o bloqueio nestas ligações até vem do lado espanhol mais do que do lado português, mas portanto, olhando para o norte do país, aquilo que eu acho que é importante é assegurar imediatamente ou rapidamente a ligação Porto-Vigo e depois pensar seriamente. Eu sei que há problemas aí porque o TNT ainda não tem esta ali, portanto a rede transeuropeia de transportes não contempla ainda a ligação a Zamora, portanto a Porto-Madrid, digamos, por trás dos montes, mas nós achamos que essa deve ser estudada seriamente, porque não só iria contribuir para ligar duas capitais de distrito, portanto Vila Real, na verdade três, mas Porto que já tem com Vila Real e Bragança, e ao que parece, e foi dito há uns meses, do lado espanhol finalmente há abertura para construir o pedaço que falta entre a fronteira portuguesa e Zamora, portanto, e teríamos Porto-Madrid ligado em 3 horas. Obrigado, Jorge. Sobre esta questão, é engraçada, o que a ferrovia não preenche, a rodovia ocupa, a Rede Expresso lançou um autocarro direto para Ourense, portanto, fica colmatada a falha do mercado. Foi um prazer ter-vos aqui neste debate sobre Carris. Votem, façam escolhas informadas, leiam os programas dos partidos. É um debate que passa sempre muito rápido. Muito obrigado a todos vocês pela vossa participação. É sempre bom ver que, acima de tudo, todos defendemos uma melhor ferrovia, um melhor país, um país mais ligado e acima de tudo, queremos melhor para Portugal. Muito obrigado. Até ao próximo Sobre Carris. O público fica no ouvido.